Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ezu Leão do Mar. Vamos falar bastante dessa vitória espetacular do Santos contra o Corinthians ontem em Vila Belmiro. Uma partida que, como nós santistas estávamos dizendo, né, podia decidir o futuro do Santos. E eu acredito que decidiu. Decidiu porque é uma vitória contra um rival, um clássico. O Santos, que havia perdido 3 clássicos para o Corinthians esse ano, os 3 jogos disputados na Neoquímica Arena. E ontem o Santos foi impiedoso com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. O Santos deu um show de futebol, uma pressão assim insana, vamos dizer, uma pressão insana contra o Corinthians no primeiro tempo. O segundo tempo, o Santos deu uma baixada, fez o terceiro gol muito cedo, baixou um pouco o ímpeto, né? O Corinthians achou um gol ali de cabeça de escanteio e depois aí veio uma certa pressão. Eles colocaram os principais jogadores em campo, como o Memphis Depay, o Garro, e aí o time do Corinthians deu uma melhorada, mas não foi por muito tempo. O primeiro tempo o Corinthians não deu nenhum chute no gol. Foi um amasso. O Santos deu um amasso no primeiro tempo no Corinthians. Foi um dos melhores jogos do Santos no ano. O Vojvoda demonstrou realmente que o time está evoluindo cada vez mais. Essa é a verdade. Falávamos muito essa semana sobre o resultado que foi Santos e Ceará. Se seria um percalço do time e realmente foi um percalço que aconteceu no Ceará, né? E até eu tava vendo o Luan Pérez depois na GTV, ele falou uma coisa importante, né? Para o Santos tentar, a partir de agora, fazer uma sequência, né? Porque o Santos, por exemplo, fez jogos muito bons, por exemplo, contra o Atlético, aí depois ia para a próxima partida e o time caía, né? Foi o que ele já falou até a questão do Juventude, que ganhou do Juventude, já era o Kleber Xavier ainda, e depois perde, acho que foi depois perde pro Vasco, né? Então assim, o Santos agora tem que ter pé no chão. O Santos que pega o Vitória, é um jogo assim de 9 pontos. Por que um jogo de 9 pontos? Porque se o Vitória perde hoje pro Bahia, no Bavi, que vai ser no Barradão, o Santos pega o Vitória e o Santos pode ficar 9 pontos atrás do Vitória. Então tem que estar na TV secando aí o Vitória para que o Bahia vença essa partida. O Bahia que está lá em cima na tabela. Um outro resultado muito interessante para o Santos foi a vitória do Vasco, né? O Vasco com 1 a menos venceu o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza que tinha crescido nessas últimas rodadas, perdeu em casa. E agora o Fortaleza enfrenta Palmeiras e Flamengo. Os dois que estão em outro campeonato mesmo, né? Outro Flamengo ganhou de 3 a 0 do Botafogo. O Palmeiras colocou 5 no Red Bull Bragantino. Então, assim, complicada a situação do Fortaleza e melhor para nós, né? Então, assim, por enquanto eu vejo Santos e Vitória ali disputando. Porém, tem um detalhe. O Santos com essa vitória, o Santos encosta ali naquele pelotão do meio, encostou no Atlético Mineiro, encostou no Internacional, encostou no próprio Corinthians. O Santos está 2 pontos atrás do Corinthians. Então o Santos precisa vencer esse Vitória aí a próxima partida para aí sim começar a pensar em algo melhor no campeonato. Tem muita rodada pela frente, temos sim que ter pé no chão, pensar na parte de baixo da tabela. Tá? A gente também tem que pensar em outro cenário. Se o Vitória vence hoje, por exemplo, o Bahia, continua a diferença dos 3 pontos, mesmo o Santos com um jogo a menos, tá? E aí tem a final Santos e Vitória, segunda-feira, na Vila Belmiro, um outro horário também terrível, 9h30, né? Ontem, na Vila Belmiro, tinha mais ou menos 13 mil e alguma coisa, uma renda de 668 mil reais. Não sei, não vou falar o valor exato, não estou com ele aqui, mas foi mais ou menos isso. Em relação aos últimos jogos, foi até uma boa, um bom público para a Vila Belmiro, né? Obviamente, não é um público ideal para um Santos e Corinthians, ideal é num estádio numa arena, etc. Mas a Vila Belmiro é a casa do Santos e lotou ontem, né?
Vamos falar um pouquinho do jogo mais, né? O Santos que... o Brasão foi um telespectador no primeiro tempo, né? Um telespectador. No segundo tempo, teve uma saída de bola ali que a gente ficou até com medo se ele tinha machucado o joelho, porque ele pega a mão no joelho, uma saída de bola maravilhosa lá no começo da grande área. O Santos tomou um gol de cabeça. Eu vi alguns caras em grupos assim, dizendo que foi falha do Brasão. Os caras estão de brincadeira, né? Os caras estão de brincadeira, né? Tenho certeza que esses caras que falaram isso foi por causa que... Tenho certeza que amam o João Paulo, né? Pô, o cara cabeceia de frente, na pequena área, no chão, e os caras vêm falar que foi culpa do Brasão. Enfim, são pessoas... Tem problema, né? No mínimo, a gente tem as nossas opiniões, cada um tem uma opinião. Agora, contra a imagem, não dá pra você brigar, né? Uma cabeçada frontal, pequena área, o cara vai falar que foi falha do Brasão. É brincadeira. Olha, é melhor deixar pra lá. Depois o Corinthians tem uma bola na trave. Se ali faz 3-2, podia complicar o jogo, tá? E mais? Igor Vinícius. Que partida do Igor Vinícius. O Igor Vinícius vai se tornando titular da equipe do Santos. Todas as partidas que o Igor Vinícius fez no Santos até o momento, ele tem demonstrado muita personalidade e tem jogado bem. Então ele é o titular do Santos na lateral direita hoje. Mike estava no banco, investimento altíssimo. E o JP Sherman precisa ser relacionado, né, Voivoda? Precisa ser relacionado. Eu acho que a segunda opção é o JP Sherman. Tá? Mas aí também tem que dar resposta em relação ao que foi investido no Mike, né? Foi um erro do Santos a questão do Mike, pelo jeito, né? O Igor Vinícius, por enquanto, vai sendo uma grata surpresa. Vamos ver com o decorrer do ano, né? A zaga do Santos, Luan Pérez, boa partida do Luan Pérez mais uma vez. No primeiro tempo, ele tava encostando demais no Yuri Alberto. O Yuri Alberto tava ganhando todas, ele tava fazendo várias faltas ali. Acho que no segundo tempo ele entendeu mais o jogo. O Luan Pérez fez uma ótima partida. O Adonis Frias, uma partida boa. É um jogador que tem um bom passe, uma boa saída de bola, né? É raçudo, chega junto. Sobre as questões de faltas, né, que eu tava falando do Luan Pérez, o Santos fez muitas faltas no primeiro tempo e eram faltas táticas, tá? Não foram faltas no desespero. Você vê que o Santos fazia faltas no time do Corinthians para matar o jogo mesmo, entendeu? Isso são faltas táticas. Até acho que foi o Ranieri no primeiro tempo tava reclamando que foram várias faltas e o juiz não tava dando cartão amarelo. Falar em juiz, que juiz fraco, hein? Pelo amor de Deus. Escobar, boa partida, se recuperando das últimas partidas. Falávamos muito da questão do Souza, né? Foi uma boa partida aí do Escobar, uma partida boa na marcação. Antes de mais nada, fazer um parênteses aqui, eu tava falando de jogador. Quando saiu a escalação, eu não gostei não, viu? Eu não gostei, inclusive falei em vários grupos aí, não gostei da escalação. Até cornetei aí o Voivoda, dizendo o seguinte: pô, o Voivoda ficou satisfeito com o que aconteceu no Ceará, mas ele ficou convicto e fez a mesma escalação, tá? Aí a gente vai passar pro meio campo. João Schmidt, bela partida do João Schmidt, seguro. João Schmidt é um outro jogador agora, é o jogador que começou, aquele que começou no Santos em 24. Então a gente que vê que o problema do João Schmidt era técnico realmente, que fazia com que o João Schmidt prejudicasse o futebol do João Schmidt. E aqui eu vou fazer um outro parênteses. Será que esses técnicos que passaram também prejudicaram o futebol do Diego Pituca? Fica a pergunta, né? Porque os caras não desaprendem a jogar, né? E o João Schmidt tem demonstrado, assim, muito bem posicionado no meio campo, marcando muito bem, fazendo os passes entre linhas para frente, não ficar tocando de lado para trás. Isso tem a ver com o técnico, né? O Voivoda que implantou o sistema de pressão total no time do Santos. E a pressão correta. E isso tem funcionado nos jogos, né? Outro do meio campo, Zé Rafael. O melhor jogador em campo. O que o Zé Rafael tá jogando é uma barbaridade. Barbaridade o que joga o Zé Rafael. Tomou conta do meio campo do Santos, vem numa crescente muito grande. É um jogador com muita categoria,
clareia o time do Santos no meio campo, essa é a verdade. Não tem desespero, é calmo, vira a bola quando tem que virar, chega no meio da área, fez um gol de cabeça aos 4 minutos, um gol importante, que quando você faz um gol assim de início, você quebra toda a parte tática do time adversário. Um golaço de cabeça, um golaço. Gol de treinamento, você vê que foi treinamento, a batida da bola do Barreal. E aí eu chego no Barreal. Barreal que também eu estava cornetando, que eu acho que vinha nos altos e baixos. E fez um golaço. Uma pintura de gol, o Zé Rafael. Até eu estava comentando um dos meus grupos. Pareceu muito o gol do Marquinhos Gabriel na Copa do Brasil em 2015, contra o São Paulo, né? Até o Thiago Andrade, do Andrades do Peixão, um abraço pro Thiago. No grupo dele ele comentou isso também. Porque pareceu, né? Pareceu muito a batida de fora, como ele abre. Só que a do Marquinhos Gabriel em 2015, ele estava mais perto foi no Rogério Ceni. Estava mais perto da grande área ali, né? Mais perto. Esse estava um pouquinho mais afastado. Mas foi uma pressão que o Santos fez, né? O Corinthians sai errado, o Alberto ele vai tocar a bola, tentar fazer um 2 com o jogador do Corinthians, a bola cai no pé do João Schmidt, que toca rápido pro Barreal, que aí ele fica livre, a zaga do Corinthians, o meu campo do Corinthians não chega, o Barreal ele abre. Mas na hora que ele abriu, eu falei, ele vai dar um pombo sem asa, e foi um pombo sem asa. Um golaço do Barreal, que fez uma grande partida. Chegou um certo momento que Barreal e Rolês estavam gastando dentro do jogo, né? Termo popular, né? Eles estavam matando o time do Corinthians, o Barreal e o Rolês. Rolês começou mal de novo, tá? Começou mal de novo. No decorrer do segundo tempo, começou aí sim gastar a bola, né? Começou a deitar, jogou demais o Rolês ali em determinado, acho que a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, até a saída dele. Eles estavam dominando o meio campo do Santos, o Barreal e o Rolês. Jogou demais o Rolês, né? Fez o terceiro gol, eu vou chegar lá no terceiro gol. O ataque, o Guilherme, muito abaixo ontem, mais uma vez, tá? Muito lento, continua com aquela lentidão, mas eu tenho que fazer uma menção honrosa ao Guilherme. Muito bacana o Guilherme ter dado a bola pro Rolês fazer o gol de pênalti. Muito bacana. Eu sou um crítico do Guilherme, mas quando ele joga bem, quando ele faz as coisas corretas, a gente fez algo digno de capitão. Ontem ele foi capitão novamente. Pegou a bola, ele ia bater o pênalti, pegou a bola e entregou pro Rolês, que precisava desse gol, precisava da confiança, entregou pro Rolês que fez o terceiro gol num pênalti indiscutível, né? O jogador do Corinthians na batida do escanteio parecia que estava jogando futebol americano, né? E foi um pênalti, inclusive interessante, né? A jogada continuou, foi continuando, o Santos começou a trabalhar a bola atrás e o juiz, chamado pelo VAR, ele para o jogo e vai pro VAR. Foi um pênalti escandaloso, foi interessante isso, né? Lautaro Dias é um jogador que a gente vê que tecnicamente não é lá essas coisas, mas o que esse argentino corre é algo absurdo. O que ele entrega dentro de campo e essa pressão que o Vojvoda faz parte muito em relação ao Lautaro Dias. Ele faz uma pressão assim insuportável nos jogadores de defesa, no goleiro, é insuportável. E ele não para de correr o Lautaro Dias. No segundo tempo ele sai cansado, né? Depois entra o Robinho Júnior a pedido da torcida, aí, aclamação. Mas o Lautaro Dias, espetacular, né? Espetacular, assim, em termos de entrega, como ele marca. E essa pressão, essa marcação, parte muito pelo Lautaro Dias. Agora, falta mais a parte técnica. Falta mais a parte, precisa disso. Agora vai ser difícil alguém tirar a titularidade do Lautaro Dias, que tem corrido uma barbaridade. Os jogadores que entraram aí no segundo tempo, quando o Santos faz as modificações, o Corinthians vem mais pra cima, né? E o Vojvoda, eu gostei de uma questão ontem. Quando ele vê que ele bota o filho do Dorival, que o Dorival estava suspenso, quando ele coloca o Memphis Depay e o Garro, o que ele faz? Imediatamente ele bota o Bom Tempo e o Vitor Hugo para fechar o meio campo. E depois ele bota o Ilharão ainda também, né? O Ilharão que voltou aí. Gostei do pouco que eu vi do Ilharão.
Vitor Hugo, gostei, caindo mais pra direita, né? É bom jogador o Vitor Hugo, né? Bom jogador o Vitor Hugo. Pena que eu acho difícil o Santos comprar, porque o Santos não fez a opção de compra, não fez nada nesse sentido em relação ao Vitor Hugo. Só tem a tal da taxa de vitrine. Bom tempo, entrou mal, perdeu um gol, inclusive, no final do jogo. Tava meio desconexo, muito tempo sem jogar. Eu vou ter que dar um crédito aqui pro Bom Tempo. Muito tempo sem jogar, fora de ritmo, apesar que o Vitor Hugo também tava. Mas faltou um pouquinho do Bom Tempo aí. Robinho Júnior vai crescer demais, né? A gente vê que é um jogador com muita habilidade. O Robinho Júnior tem um detalhe importante, ele toma as decisões corretas, né? Não é um jogador afobado, ele toma bem as decisões corretas. E o Luan Pérez, quando ele dá entrevista pra GETV, depois do jogo, no pós-jogo deles lá, que tava com o André Balada, o Bruno lá e o Bruno Formiga, perguntado sobre o Robinho Júnior, ele fala sobre isso, né? Que o Robinho Júnior ele é um garoto que ele toma as decisões corretas. Corre no espaço quando tem que correr no espaço, dribla quando tem que driblar, cruza quando tem que cruzar. E ele fez tudo. Todas as jogadas do Robinho Júnior ontem foram assim, perfeito. Não foi um jogo espetacular, jogou pouco, né? Mas você vê que é um menino que tem muito futuro e vai dar muitos frutos pro Santos. O pessoal da Inter de Milão que tava lá deve ter gostado. Deve ter gostado. Inclusive ele deu um drible no meu campo do jogador do Corinthians, que foi o Gustavo Henrique, né? Maldosamente, deu um pontapé no Robinho Júnior, do Gustavo Henrique. Foi vaiado o jogo inteiro, merecido. Eu nunca gostei do Gustavo Henrique. Nunca gostei do Gustavo Henrique, mesmo ele no Santos. E também assim, um mercenário. Não vou aumentar nesse mérito, né? Então é isso, assim. O primeiro tempo perfeito do Santos. O primeiro tempo perfeito. O segundo tempo cai um pouco. Acho que o Vojvoda ele precisa melhorar esses caras que entram no segundo tempo para manter o ritmo. É difícil você manter o ritmo lá no alto, como o Santos fez no primeiro tempo inteiro. Mas tentar manter alguma coisa, porque aí cai demais, né? E até o Ranielli, jogador do Corinthians, na saída ele fala, estudamos o Santos, ele falou, estudamos o Santos no primeiro tempo é um time muito intenso. É um time muito intenso. Só que chega no segundo tempo eles caem. E o Ranielli estava certo, os estudos estão corretos. Então o Vojvoda, com certeza, ele sabe disso, obviamente, tem que corrigir essa situação. Eu não estou dizendo que tem que manter, se manter o segundo tempo dessa forma, é jogo perfeito. É jogo perfeito, né? Mas tentar manter algo parecido, né? Para não cair demais, porque cai muito. E quando cai muito, o Santos tem dificuldade. Essa é a grande verdade, tá bom? Mas assim, uma vitória espetacular, uma vitória de virada de chave, clássico contra o Corinthians. A gente sabe toda a rivalidade que envolve Santos e Corinthians. E aí o Santos vence esse clássico alvinegro. E agora hoje é torcer. Hoje é torcer pro Vitória perder pro Bahia e a gente chegar contra o Vitória segunda-feira, ganhar. Sem salto alto, com humildade, ponto a ponto, tá? Para que o Santos possa subir aí na tabela, esquecer esse negócio de rebaixamento, que é algo que, como eu disse nos meus vídeos anteriores, nós torcedores do Santos não podemos pensar em rebaixamento. O Santos não sobreviveria a uma nova segunda divisão, pessoal. É algo impensável. Não dá nem para pensar o rombo que seria. Já tá um rombo na Série A, imagina na Série B. Tá bom? Pessoal, então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like, comentem, que é muito importante, e hypa. Hypa o canal aí, o vídeo, né, que é muito importante para nós. Chegamos a 5.900 inscritos, estamos quase aí nos 6.000. Eu tô pensando aqui em dar algum prêmio quando chegar aos 8.000. Eu vou bolar alguma coisa, alguma camisa, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa cada vez crescer mais o canal. Eu quero também fazer um pedido para vocês. Na sexta-feira temos o nosso programa tradicional de sexta, o Bora Falar de Santos, às 20 horas, tá? Estaremos com o Marcos Queiroz e o grande Rodolfo Andrade do C10. E no domingo temos a nossa live tradicional às 9h30, Domingo Santista, com o Rogério Dutra e outros convidados, tá bom? Obrigado, galera. Um grande abraço. Tchau!